Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui, para meditarmos mais na palavra de Deus, ver aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Que bom que você está aí com a gente. Que bom que voltamos, no culto presencial, apesar que a gente nem tem conversado, A gente fica aqui na frente e o culto termina, a gente não tem evitado mesmo, porque a nossa vontade é ir abraçar, pegar na mão, e a gente não faz isso para evitar, para que você possa rapidinho ir para casa, para que nada de mal venha nos atrapalhar, E então a gente evita, essa proximidade, mas a gente está muito feliz de estar aqui de volta, vendo o rostinho de vocês, mesmo de longe, mas sabendo que isso vai passar, E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua família e nos abençoando nessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós te louvamos pelo teu cuidado, nós te louvamos, ó Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. E nessa noite nós queremos que o teu Espírito Santo alcance cada coração, fale conosco no nome de Jesus e que o teu nome seja engrandecido. Vá a cada casa agora, Pai, e que o teu Espírito Santo possa completar a boa obra que o Senhor já começou. Em nome de Jesus, fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Interessante que às vezes a gente não está muito bem, Mas o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas dificuldades. É isso que nós vamos falar também, um pouquinho nessa noite, Hoje, por exemplo, Eu não estou muito bem, mas eu creio que a minha vida é do Senhor Jesus e que tudo pertence a Ele e que tudo tem um propósito. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece tudo que passa no nosso coração. E o tema da mensagem dessa noite é: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Mas será que nós somos tão boas assim, Então, nós vamos falar sobre isso. E o texto que nós vamos ler está lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, Será que Deus está mesmo no controle de todas as coisas? Será que podemos confiar em Deus realmente, Essas são umas perguntas que a gente faz, principalmente quando estamos passando por situação difícil, Então, vamos ler o texto aqui primeiro, que se encontra lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10, Nós amamos Paulo, por causa da sua sabedoria, dos seus ensinamentos, Um homem que se deu na obra de Deus, Um homem que se entregou totalmente a Deus e teve experiências fantásticas, Mas ele também passou por dias difíceis, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Então, no versículo 7 começa dizendo assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então estou forte. Que bacana, Paulo, um conhecedor das Escrituras, um homem, vamos dizer assim, intelectual, um homem com uma sabedoria muito grande, e teve um encontro com Deus, e a vida dele não foi fácil. E a pergunta para nós hoje é: por que Deus permite, então, que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Deus é realmente soberano, E Ele está realmente no controle de todas as coisas, de todos os eventos. Como Deus disse através do profeta Isaías, fala em Isaías 46, 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade,
que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha que interessante, né? Olha, eu vou ler essa parte que é: eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim. Nós já sabemos do fim, né? Que tem escrito na palavra de Deus, que anuncia o fim desde o princípio, né? Lá no princípio Deus já sabia, Deus já falava do final, né? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, né? Esse é o nosso Deus que sabe todas as coisas. Então, com esse versículo nós realmente entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, no controle da nossa vida. Ele sabe de tudo, né? Ou como diz Jesus em Mateus, no capítulo 10, versículo 29, que diz assim: nenhum passarinho cai no chão sem a vontade do nosso Pai. Ou seja, nenhum passarinho morre sem que isso esteja sob controle e permissão divina do Pai Celestial. Então, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor, mas Deus tem o controle de todas as coisas e nós precisamos confiar em Deus. Eu acho que ultimamente eu tenho pegado muito sobre esses temas, né, de confiar em Deus, mas eu acho que é porque nós estamos vivendo dias tão difíceis, né, que eu creio que tem tantas pessoas passando por dificuldades, passando por sofrimento, né, cada coisa que tem acontecido que a gente fica desnorteado. Então a gente às vezes nos pega fazendo essas perguntas: por que Deus? Por que isso está acontecendo? Por que pessoa tão boa, né? Pessoa tão assim. Aí a gente começa a fazer um questionário, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós vamos ver umas coisas muito interessantes. Hoje mesmo foi um dia difícil para mim, né? Deus sabe, já orei, já coloquei tudo nas mãos de Deus. Mas assim, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos seres humanos, às vezes choramos, às vezes murmuramos, às vezes lamentamos. E as coisas às vezes acontecem pior ainda, em vez de melhorar, piora, né? Até bateu o carro, hoje eu bati. Mas Deus sabe todas as coisas e o que nós precisamos é confiar em Deus. Deus controla todos os eventos, né? Paulo escreve em Colossenses 1,17: Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele está no controle. Então, Deus permite que coisas ruins aconteçam de forma geral, né? A Bíblia fala que a chuva cai para o ímpio e para o justo, o sol nasce para o justo e para o ímpio, né? Então, de forma geral, as coisas ruins acontecem para todos, ou seja, né? E a gente vem com essas perguntas: então, por que acontece? Por quê? Vamos ver por que acontece, né? Vamos ver se a gente vai chegar num consenso, vamos ver se a gente chega a um denominador comum, né? Nós vamos ver aqui o que vamos aprender com Paulo aqui nesse sofrimento dele. Então vamos lá. Nós vivemos num mundo caído, um mundo em que cambaleia, né, desequilibrado desde Adão e Eva, né? E eles trouxeram o pecado para o mundo. Esse acontecimento está lá em Gênesis 3 e é conhecido como a queda, né? Ali veio o caos. É porque nós vivemos num mundo caído, né? Por isso que tem tantas tragédias, tornados, tsunamis, né? Pestes, né? E nós estamos passando por uma dessas aí, né? Que muitos já falaram, né? Umas pessoas mais velhas, eu nunca vi uma coisa dessa, né? Então, nós vivemos num mundo caído, né? E é porque nós vivemos nesse mundo caído que nós vemos os terroristas arremessando aviões, né? Contra prédios. Nós vimos isso aí no passado recente, né? Matam pessoas inocentes, isso a gente vê todos os dias, né? E porque nós vivemos em um mundo caído que a humanidade sofre, né? Aí nós vemos aí pessoas sofrendo com câncer, com malária, com AIDS, né? Com a dengue, e agora com esse Covid-19 que tem assolado, né, a humanidade. E tem tirado tantas pessoas de perto da gente, né? Mas sem dúvida, um ministério com relação ao que Deus permite, né? É algo que Deus está no controle de todas essas coisas, e de alguma forma Deus permite que sejamos livres e façamos escolhas. Olha que interessante.
Tem coisas que vêm na nossa vida que a gente não entende, tem coisas que a gente sabe que a gente provoca, tem coisas que saem do nosso alcance, né? E nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Então, de alguma forma, Deus permite que sejamos livres e façamos escolha. Mas, ao mesmo tempo, Ele controla todas as coisas ao final e Ele pode intervir quando Ele escolher. Então, teve um dia que eu vi uma reportagem que a mãe com o neto, a avó com o neto, estava vindo da igreja e uma carreta pegou os dois e matou os dois. Aí você fala assim, gente, o que é isso? O pessoal estava vindo da igreja. Aí entra essa pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com coisas boas? Elas estavam buscando o Senhor, né? Eu estava um dia indo para... Eu já falei sobre isso. Um dia eu estava indo para o culto de oração, né? A hora que eu parei o carro, não tinha nem um mês que eu estava com o carro, e os meus meninos ainda eram adolescentes, estava comigo o Felipe e a Sara, e 2 rapazes chegaram armados, né? Levaram o meu carro. Não vi de volta, e as coisas que estavam no carro, tinha muita coisa no carro, foram embora. Então você fala assim, Deus, eu estava indo para oração, eu estava indo para a tua casa, né? E nós vamos ver que como que nós agimos diante da adversidade. Nós vamos ver como Paulo agiu, e nós, se estivéssemos no lugar de Paulo, mas nem precisa ser no lugar de Paulo, hoje nós, quando passamos por essas dificuldades, como nós agimos, né? Então, algumas vezes ele escolhe intervir, e algumas vezes ele escolhe não intervir, né? Tem um livro que eu li muito legal, que o autor ele começa contando a história de um rapaz que ele não... Esqueci agora o nome do livro, mas ele começa contando que... Por que tragédias, né? Ele conta a história de um que ele foi numa igreja e o avião tinha caído, e chega pessoas que... Uma pessoa que contou o testemunho e falou assim, meu marido foi salvo, meu marido não morreu. E outras pessoas chegaram e falaram assim, minha mãe, sei lá, meu parente morreu. Um não morreu, o outro morreu. Aí a gente pensa assim, tudo era servo de Deus. Por que uns morreram e outros não morreram? Por que Deus livrou um e não livrou outros, né? Então, olha aqui, algumas vezes Deus escolhe intervir, e algumas vezes Ele escolhe não intervir. Somente um tolo daria conhecer a mente de Deus, né? Quem pode, né, entender a mente de Deus? Moisés escreveu em Deuteronômio 29 assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Somente Deus sabe qual é o seu plano perfeito, e porque Ele, né, algumas vezes permite coisas ruins acontecerem, e por algumas vezes Ele intervém para evitar que coisas ruins aconteçam. Por isso é que nós andamos por fé e não por vista. Nós precisamos simplesmente entender aquilo que Deus tem para nos ensinar, né? Está lá em 2 Coríntios 5:7. Nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos por fé. Nós confiamos nesse Deus, né? E Ele está executando o seu plano perfeito, muitas vezes de forma que nós não compreendemos, né? Muitas vezes a gente fala assim, Deus, eu não entendo o que o Senhor está fazendo. E um dia Jesus disse para os seus discípulos, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente, né? Então assim, hoje a gente pode pegar esse versículo para nós, na nossa vida hoje. Tem coisas que a gente não entende agora, lá na frente a gente vai entender. Lá na frente você dá sentido, você fala, Deus, eu passei por aquilo, né? Porque tem propósito, né? A única coisa que nós precisamos fazer é estar com nossos ouvidos, né? Com a nossa mente aberta, para que a gente entenda que Deus, Ele está conosco nesses momentos de dificuldades também, né? Nós confiamos nesse Deus que executa o seu plano perfeito muitas vezes de forma que nós não compreendemos, né? E assim a gente vai caminhando. Nós temos, também devemos lembrar que muito sofrimento humano é resultado daquilo que o homem faz consigo mesmo, né? O pastor Wilson tem sempre falado, né? A gente tem problemas que a gente caça, a gente procura. A maioria dos problemas nós caçamos, nós procuramos com as nossas próprias mãos. Se não me engano, Provérbios Eclesiastes fala que Deus fez tudo perfeito e o homem se meteu em várias astúcias, né? Muitos dos nossos sofrimentos é porque nós procuramos, não é verdade? Aí nós vemos aí, né, uma pessoa que fuma, né, fuma um maço de cigarro num dia, né, ou mais, né,
Ele não pode culpar Deus quando o diagnóstico dele der um câncer de pulmão, não é verdade? Então ele não pode culpar Deus. A mulher que bebe o tempo todo, ela não pode culpar Deus quando ela tiver um diagnóstico, né, que tem problema no fígado, né? Então tem coisas que a gente busca, né? Não faz sentido um criminoso culpar a Deus quando a sua ação criminosa o coloca na prisão, né? Ele não pode falar, por que eu estou aqui? Ele está ali por causa dos seus atos, né? Muito dos sofrimentos humanos é o resultado do nosso próprio pecado, né? O que nós temos feito? Como nós temos andado? Mas olha que interessante. Mas e quando aqueles momentos em que você sabe que está sofrendo por causa de um pecado seu? Aí você fala, meu Deus, eu estou sofrendo por causa do meu pecado. Você sabe, né, que está sofrendo por causa daquele pecado. Mas e também tem aquela hora que a gente está sofrendo e você fala, Deus, eu não pequei, o que eu fiz de errado? Né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Muitas vezes a gente olha e fala, Deus, o que eu tenho feito de errado? Meu Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Né? A Bíblia diz que nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós sabemos disso, está lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, na verdade, ao invés da gente fazer uma pergunta assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, nós deveríamos perguntar, e olha como que fica a reflexão mais forte, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? A gente não faz essa pergunta, a gente faz a pergunta contrária, né? A gente pergunta por que coisas boas acontecem, por que coisas ruins acontecem com coisas boas, mas a gente não pergunta assim, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E antes eu tinha falado que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então a tradução diz que carecem da glória de Deus, né? E quando nós somos abençoados, a gente não fala assim, olha, eu sou abençoado, mas eu nem mereço, né? Então a gente deveria fazer essa pergunta, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Sendo que nós somos pecadores e nós não merecemos nada, né? Então é uma outra maneira de enxergar, né, a vida, né, enxergar aquilo que estamos passando. E talvez nós precisamos pensar profundamente também sobre isso antes de nós corrermos para julgar a soberania de Deus. Deus, por que está dando errado? Por que as coisas não estão indo da forma como eu pensei, da forma como eu quero e etc e tal, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas partindo de nós, né, que somos pecadores, nós não merecemos nada. E nós fazemos coisas ruins, fazemos coisas ruins, isso acontece conosco, e nós sabemos que muitas vezes não quando as coisas ruins acontecem conosco, a gente sabe que não foi por causa de um pecado especial, né? Tipo assim, é igual eu disse, né? Uma pessoa que fumou muito tempo, o pulmão agora está diagnosticado como um câncer, né? Eu falo, eu estou com câncer porque eu fumei. Né? Eu estou na prisão porque eu roubei, porque eu fiz coisas que não estavam correto. Então, mas quando você olha e fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada de errado. Aí a gente vai entender, né, que acontece também. Então, qual que é o exemplo que nós temos aí? O que fazemos quando não vemos uma situação, né? O que a gente faz quando a gente vê a situação de Jó? Lembra de Jó? Né? Os amigos, ele tinha certeza que ele não tinha pecado, que ele não tinha errado, né? Mas ele estava sofrendo. E o que estava acontecendo com ele? Alguns amigos colocavam, não, você tem pecado, mas outros falaram, não, ele não tem pecado nenhum, né? Jó não tinha pecado. Deus permitiu, aliás, o texto começa dizendo que Deus permitiu que Satanás fosse e tocasse na vida dele. Então, Deus permitiu que Jó sofresse, enfrentasse um caminho de aflição para demonstrar sobre a soberania dele e a fidelidade de Jó. Olha que interessante. Então, aí a gente já tem um ponto, né? Que muitas coisas acontecem conosco para que a glória de Deus se manifeste e para que a fidelidade aconteça em nós, a fidelidade de Deus em nós. Então, tem algum propósito, nós precisamos entender qual o propósito, né, nisso na nossa vida. Vamos lá. A história de Jó, né, ela fica semelhante à de Paulo, que nós acabamos de ler em 2 Coríntios 12, né? O que nós queremos fazer é examinar esses versículos. Então, vamos lá
analisar esses versículos revelando o significado do texto, e a seguir nós vamos trazer algumas práticas para nós. Então vamos lá. No versículo 7, o Paulo diz assim, né, lendo o texto que nós já lemos, vamos agora pausado, né? Versículo 7 diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, então, Paulo, a Bíblia fala que Paulo, ele teve uma revelação maravilhosa do céu. Ele disse que ele foi no céu. Imagina, né? Paulo teve uma experiência no topo do monte, vamos dizer assim, quando ele foi permitido ter um lampejo do terceiro céu, né, do paraíso. Algo que ele viu, assim, que Deus deu essa oportunidade para ele. E ele diz aqui que Deus me deu um espinho a fim de que eu não me exaltasse. Ou seja, Deus deu a Paulo um espinho na carne para mantê-lo humilde. Você pode entender esse princípio, né, nesse texto, né? Quantas pessoas, né, têm algo... Assim, a gente já até brincou sobre isso. A gente fala assim, imagina se aquela pessoa fosse rica. Já passou na sua cabeça assim? Ninguém ia suportar aquela pessoa já é arrogante, aquela pessoa já é, né, tem um nariz em pé. Imagina uma rica, imagina ela com poder, não é assim? Aí, de repente, é por isso que ela não é rica, né? A gente pode pensar assim, Paulo entendeu isso, Paulo falou assim, foi-me dado um espinho na carne para que eu não ficasse exaltado, porque ele teve uma revelação fantástica do céu. Então ele entendeu a fim de que não me exaltasse, ou seja, Deus deu a Paulo um espinho na carne para mantê-lo humilde. E o que é esse espinho na carne, né? Podemos chamar aqui de uma omissão divina na Bíblia, porque não tem. Nós temos especulações. Se você começar a ler o livro, cada um fala uma coisa. Eu já vi N coisas que o Paulo, às vezes Paulo tinha isso, tinha aquilo, e arruma um monte de coisa. Mas a Bíblia não diz, né? Ou seja, Deus propôs, olha o que Deus faz, propositalmente não nos conta qual é o problema de Paulo. Imagina, né? Se a gente soubesse de tudo, qualquer que fosse o espinho de Paulo doía, porque ele chegava a orar, Senhor, tem misericórdia, tira, afasta esse espinho de mim, afasta esse espinho da minha carne. A palavra espinho aqui se refere a uma estaca afiada usada para torturar alguém. A gente pode pensar assim, né? Paulo diz que sentiu algo como parecido com um pedaço de madeira sendo enfiado na sua carne. Ele também referia isso como um mensageiro de Satanás para esbofetear, né? Ou me bater. Então, Paulo, ele tinha suas experiências com Deus, né? Ele teve essa experiência. Teve uma vez que nós fomos na Jocum no culto, né, de tributo, né, a um missionário que tinha falecido, né, já veio até aqui na igreja, que eu achei interessante, né, o pastor, ele disse assim, se nós tivéssemos a revelação da grandeza do céu, não era para a gente viver tão prisioneiro, tão com medo da morte, tão agoniado, né, com as coisas que estão acontecendo. Era para a gente perguntar assim, que dia que eu vou? Que dia que o Senhor vai me levar? Né? Talvez Paulo entendeu isso porque ele sabia quão glorioso era estar com Cristo. E a gente vê isso na fala de Paulo, né? Nas cartas dele. Então, isso levanta uma questão importante. Satanás quer nos prejudicar. A gente sabe disso, né? Mas Deus controla Satanás. Satanás, ele não pode fazer nada conosco sem a permissão de Deus. Satanás, ele quer nos prejudicar, mas Deus está lá para nos ajudar. Não foi isso que aconteceu com Jó, né? Jó estava rodeando a cidade e você viu o meu servo Jó? Eu vi, o Senhor cercou ele, o Senhor colocou uma cerca ali, deu ele de tudo. Claro que ele não vai, claro que ele vai ficar bem, claro que ele não vai murmurar. E Deus falou, não, vai lá então e pode tocar nele, não, mas não faça isso, só faz isso. Só faz o que eu estou deixando, o que eu estou permitindo, né? E a gente vê que Deus cuidou de Jó o tempo todo. Mas você acha que foi fácil? Quem viu a novela Gênesis na segunda-feira
viu o sofrimento de Abraão. Até coloquei um texto no grupo, né? Gente, foi muito interessante. Ao mesmo tempo que foi triste, a gente via realmente que nós, às vezes, nós fazemos por merecer certas coisas, né? Uns ficavam com dó de Ismael e de Agar, outros falavam assim, bem feito, né? Por quê? Todos nós temos oportunidades de mudança, todos nós temos oportunidade de sermos melhores. Isso Deus nos ensina ao decorrer da nossa vida. Por quê? Porque Ele está sempre conosco, né? Mas Satanás, ele tenta o tempo todo nos atrapalhar, né? E a nossa vida vai virando aí, se a gente deixar, vai virando uma bola de neve. Mas Deus está nos protegendo todo o tempo. Se a gente clamar por Ele, se a gente buscar por Ele, a gente entender aquilo que Ele tem para nós, a gente vai passar por essas tribulações como Jó. Não foi fácil para Jó, assim como não foi fácil para Abraão, né, mandar embora lá o Ismael com Agar, né? Ele sofreu também, mas Deus estava com ele, Deus estava direcionando ele porque ele era um homem de fé, né? Mas foi fácil? Não foi. Foi fácil para Jó? Não foi. A Bíblia diz que ele pegava caco, né, de telha para coçar, né, o seu corpo. Então, não foi bonito, não foi legal o que ele passou. Mas Deus, como é soberano, né? Soberano, Ele usa aquilo que Satanás intenciona para o nosso mal, Ele usa para o nosso bem, né? E Paulo entendeu isso. Paulo, no verso 8, ele fala, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. 3 vezes ele pediu, Senhor, tem misericórdia, me tira esse espinho da minha carne, que a gente não sabe o que é. Senhor, me livra disso, mas Deus não livrou. E Deus teve uma resposta para ele, né? Muitas vezes a gente fala, Deus faz isso para mim, Deus está nos respondendo, gente que não ouve, né? E olha qual a resposta de Deus para Paulo. Ou seja, Paulo clamou a Deus, né? Por favor, tire esse espinho da minha carne. Houve 3 ocasiões memoráveis em que Paulo fez desse pedido específico uma oração intensa, né? Às vezes isso acontece comigo, com você, a gente ora para alguma coisa, não é? E às vezes a gente é insistente naquilo. Qual que é a resposta de Deus para nós? É isso que nós precisamos entender. Deus, qual que é a sua resposta para nós? Nos faça entender, né? Nos ajuda. E muitas vezes a resposta de Deus para nós vai ser a mesma de Paulo, né? Fica aí com esse problema aí, mas eu vou te dar força, né? Então, vamos ver como é que foi isso aí. Ele nos dá a resposta de Deus na primeira parte do versículo 9. Vamos lá, qual que é a resposta de Deus quando Paulo clamava? Ele disse Deus para ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que nós estamos com o coração aberto para receber uma resposta dessa? A minha graça te basta. Senhor, eu quero isso. Ele, a minha graça te basta, né? A gente tem que entender. Ao invés de remover o espinho, Deus diz, eu vou te ajudar a suportá-lo, Paulo, né? Ele falou, a minha graça te basta. Eu vou te ajudar a suportá-lo. Eu vou te ajudar a aguentar esse sofrimento. A minha graça é suficiente para você. A minha força é aperfeiçoada na sua fraqueza. Paulo estava fraco por causa daquilo, mas a força de Deus na vida dele seria aperfeiçoada. Isso eu vou te dar cada milésimo de força que você precisa para enfrentar o sofrimento que você está passando. Na verdade, você vai conhecer a perfeição da minha força divina, se você simplesmente receber. Então, Paulo diz na segunda parte do versículo 9. Olha que interessante, gente, esse homem é fantástico, né? Olha como que ele passou por isso. Então, Deus falou com ele, pediu. Deus não deu não? Deus respondeu para ele, olha, a minha graça te basta. Então, ele simplesmente disse, no versículo 9, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ele aceitou. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. E é como Paulo se dissesse assim, olha que interessante.
É como Paulo dissesse assim, eu quero isso, eu quero o poder de Cristo habitando em mim. Não tem problema não, é para viver com esse problema? É para eu viver com esse problema? Então tá, eu aceito, mas eu quero o poder do Senhor habitando em mim. Gente, essa oração, quando nós nos entregamos totalmente a Deus, eu acho que mexe com o coração de Deus, sabe? E é isso que nós precisamos buscar. Quando nós nos entregamos e falamos, Deus, faça a tua vontade. Faça aquilo que o Senhor quer. E eu quero aceitar isso que vem do Senhor, a sua resposta, né? Eu quero que o poder de Cristo habite em mim, no meu ministério, para que a boa vontade, né, me gloriarei em minhas enfermidades e nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa ser conhecido e visto. Olha que interessante, né? Ele aceitou de bom grado essa... Mas foi fácil? Claro que não foi, né? É fácil para mim e para você passar por essas dificuldades? Não. Mas não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. E é isso que eu tenho buscado hoje, né? Quando eu disse que eu não estou bem, mas o tempo todo eu estou orando a Deus, o tempo todo mesmo com lágrimas, dirigindo com lágrimas, eu orava a Deus, Deus, eu preciso de Ti, porque nesse mundo sem Jesus nós não somos nada, né? E depois quando eu estava terminando de estudar essa palavra, eu falei, Deus, é isso que eu quero, apesar de estar tão chateada, né? Mas eu quero que o Senhor possa fluir na minha vida, né? Que o poder do Senhor seja conhecido e visto, né? Assim como Paulo disse, né? Porque nada nesse mundo compara aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Tudo é passageiro. A gente se a gente buscar o Senhor, né? A gente vai viver de forma melhor, mesmo chorando, né? Por isso sinto prazer, lá no versículo 10 ele diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, isso é quando as pessoas me insultam, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Então, pode mandar ver, né? Ele diz, pode mandar ver, eu aceito, né? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha, sabendo que essa força vem de Deus, né? Eu estou fraco, mas essa força vem de Deus e ela me sustenta, né? Eu pensei até, eu não vou nem pregar, eu não vou nem gravar, mas eu não dava ouvido a essa voz, né? Eu falei, não, eu vou preparar assim, Deus vai me fortalecer, né? E como foi bom preparar essa palavra, como Deus falou comigo, né? Então, de certa forma, Paulo estava dizendo, se a minha fraqueza, se as injúrias, ou seja, quando as pessoas me insultam, e se a minha necessidade é perseguição e angústia, eu posso vivenciar um sentimento maior da totalidade do poder de Cristo. Olha, por isso que ele é o homem que ele era, né? Eu posso viver esse sentimento maior da totalidade do poder de Cristo. Então manda ver, né? Ele está dizendo, eu quero que esse poder habite em mim, habite em minhas dificuldades para que eu possa ser fortalecido no Senhor. Você quer ser fortalecido no Senhor? Então, vai aí essa mensagem para mim e para você, né? Deus pode permitir coisas ruins acontecerem conosco sim, né? Então vamos ver lá, por que ele pode permitir? Deus permite o sofrimento para nos fazer humilde, né? Foi isso que Paulo entendeu, né? Versículo 7. Esse espinho na carne foi dado para que não me exaltasse. Na verdade, diz isso 2 vezes no versículo 7. No caso de não termos ouvido a primeira vez, Deus permitiu o espinho na carne de Paulo, né? Que ela fosse uma enfermidade física, uma doença, uma dificuldade externa, alguma espécie, para fazer humilde, né? Que nós não sabemos o que foi, mas era para ele continuar com aquela humildade, né? Paulo era um ser humano como eu e você, e ele era tentado a se gloriar nas revelações divinas que Deus tinha dado, né? Quantas pessoas se gloriam na posição que tem, né? Seja dentro da igreja, seja porque é pastor, seja porque, sei lá, tem tantas coisas que o povo se gloria, né? Porque tem dinheiro, porque tem uma vida social bacana, porque tem, não sei, né? Mas Deus quer que a gente mantenha nele, sabendo que Ele pode todas as coisas. Deus dá, alguns Deus dá fama, Deus dá dinheiro, Deus dá
Ele trabalha com cada um individual, né? Deus, Ele é Senhor, Ele tem controle de todas as coisas. Algumas vezes Deus permite que você e eu passemos por aflições para nos lembrar que Ele é Deus e nós não somos nada, né? Veja se as coisas estão sempre indo bem e nós vivenciamos uma experiência no topo do monte, né? Atrás da outra nós somos tentados a nos esquecer de Deus. Então, muitas vezes a gente é tentado a fazer isso. Quantas pessoas estão ruins, né? E ora por mim. Aí a pessoa vem humildezinha pedindo oração, mas de repente esquece de Deus, né? Ele é tentado a esquecer de Deus, né? Ou pensarmos de que, de alguma forma, nós não precisamos realmente de Deus, então Deus permite que desçamos do topo da montanha e caminhamos pelo vale de novo. Ele faz isso para nos lembrar que nós não somos nada sem Ele, Ele é Deus e não nós. Nós precisamos dele, isso nos conduz, né, a uma outra parte, né, que diz que Deus permite o sofrimento para nos trazer para perto dele, né? Então, para sermos humildes ou para nos trazer para perto dele. Sempre falo isso, que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer eu e você pertinho dele. Então, qual é a resposta de Paulo ao sofrimento por causa do espinho na carne? O versículo 8 diz que ele voltou-se para Deus. Ele orou a Deus. Né? Nós não podemos perder isso. A resposta adequada diante do sofrimento é nos voltarmos para Deus. E quando nós enfrentamos esse problema ou dificuldade, nós precisamos, né, nessa situação desafiadora, voltar para o Senhor, né, ir para perto dele. Para onde nós temos ido quando as coisas começam a piorar, né? Igual eu disse, hoje eu orei o dia inteiro, toda hora falo com Deus, toda hora. Isso, as dificuldades vêm para nos aproximar de Deus. E às vezes quando nós estamos em maior sofrimento é que nós buscamos mais Deus, né? Então, muitas pessoas rapidamente correm para alguém ou para alguma coisa, eles se deparam com uma dificuldade no trabalho, um problema pessoal, um problema no casamento. Ao invés de voltarem para Deus, o que faz? Eles se voltam para qualquer outra direção, menos Deus. Eles se voltam para os amigos, que não aconselham de acordo com a Bíblia. Alguns se voltam para as drogas, para a comida, para o álcool, né? Alguns até pelos remédios. Ou alguns tentam fugir mergulhando no trabalho. Ou escondendo no escuro, mas o problema continua lá, né? O que nós fazemos quando sofremos, né? Para mim e para você essa pergunta, né? Deus permite o sofrimento para nos aproximar dele. Deus nos quer pertinho dele para que possamos encontrar a nossa completa suficiência nele. Os momentos em que nós nos sentimos mais íntimos de Deus, pode olhar na sua vida, mais pertinho de Deus, que a gente busca mais, são aqueles quando nós estamos passando por maiores dificuldades, né? Nós vamos até ajoelhar, muitas vezes nós nem oramos, nem na hora de deitar, nem na hora de levantar, mas quando nós estamos na dificuldade, a gente dobra até o joelho. É verdade. Quantas vezes a gente passa tempo sem ajoelhar para orar? A gente passa tempo sem orar, eu estou falando por mim. Às vezes a gente está com o coração voltado, mas quando a dificuldade aperta, a gente quebra, a gente vai para o chão, a gente ajoelha, a gente faz uma oração, a gente pede socorro. Deus, eu preciso de ti, Deus me permite, né, sair desse vale do desespero, né? Mas Deus permite que andemos no vale do desespero para que possamos ser fortalecidos pela sua presença e cresçamos como cristãos. Olha, né? Então, dá um alerta para nós aí. Deus permite as dificuldades na nossa vida porque Ele quer que nós contemos com Ele, né? Paulo aprendeu isso e nenhum de nós que estamos ouvindo essa mensagem passamos por dificuldade que ele passou. Ninguém passou pelo que ele passou. Ele foi preso, ele sofreu açoites, né? Nossa, ele passou fome, né? Não precisava disso. Se ele tivesse seguido outro caminho, talvez ele poderia ter uma vida, talvez bacana, mas em compensação ele não teria aquela força de Deus. Ele não teria tantas experiências maravilhosas. Ele não teria, né, tantas experiências com Deus. E nós não estaríamos falando sobre ele aqui, né? Quando foi a última vez que alguém te espancou porque você é seguidor de Cristo? Ou jogaram pedras, foram arremessadas contra você, né? Que você tenha sido dado como morto. Paulo, aconteceu isso com ele, né?
Tem um escritor que diz assim: é duvidoso que Deus use alguém grandemente antes que ele o tenha ferido consideravelmente. Olha que frase! Vou repetir: é duvidoso que Deus use alguém grandemente antes que ele o tenha ferido consideravelmente, né? Então, Deus quer te usar muito, Deus quer me usar muito, por isso que Ele deixa a gente passar por certas dificuldades, né? Muito boa essa frase, anota aí. Você conhece pessoas que antes de seguirem a Cristo e que não seguem mais? Você conhece pessoas, né, que eram fiéis na igreja e não vêm mais, né? Sabe qual que é a razão que eles não estão mais aqui? Pois é quase sempre quando eles encontraram a dificuldade, eles se voltaram para qualquer outra direção, ao invés de se voltarem para Deus. Deus muitas vezes permite, né, o sofrimento, e muitas vezes Ele não remove o sofrimento, muitas vezes Ele permite o sofrimento, né? Paulo diz que ele suplicou ao Senhor 3 ocasiões diferentes para que removeu o espinho na carne, mas o Senhor, Ele removeu o espinho não. Deus nem sempre remove o nosso sofrimento, sabe por quê? Deus nunca disse porque Ele não ia remover o espinho da carne de Paulo. Ele sempre diz: a minha graça te basta. Deus não é obrigado a fazer aquilo, né, que nós achamos que Ele deve fazer. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele nos criou. Ele é que dá as cartas, Ele é que manda, Ele deve ser Ele, porque Ele é que sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Ele conhece o que é melhor para mim e para você. Ele sabe de tudo, Ele é Deus. A única coisa que nós temos que fazer é confiar. Deus sabe o que é melhor e Ele sabe que aprendendo a humildade, aprendendo a confiar nele, é muito mais importante para o nosso conforto. Ele sabe que nós aprendemos a confiar nele é mais importante do que vivermos uma vida tranquila e sem problema. Então, nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que a resposta seja: a minha graça te basta. Deus não removeu o espinho da carne de Paulo. E Deus pode não remover o meu, né? Deus, e será que nós estamos dispostos a confiar nele mesmo assim? Será que estamos? Deus nos dá habilidade para enfrentar o sofrimento, né? Ele vai nos dar, se Ele não remover, Ele vai nos dar habilidade para conviver, para enfrentar o sofrimento. A resposta do Senhor para a oração de Paulo para remover o espinho é: a minha graça te basta. Isso é: eu não vou remover o espinho, confia em mim, eu não vou retirá-lo, eu sei o que é melhor, Paulo. Eu vou te ajudar a enfrentar isso, eu vou te dar forças para perseverar, eu vou estar com você em cada passo. Deus nos dá habilidade para enfrentar o sofrimento e Ele diz: a minha graça te basta. Graça aqui, ela é definida como a força de Deus. Olha, a força de Deus para nos ajudar durante a dificuldade. E Ele diz: minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isto é, você vai conhecer o perfeito, fantástico poder da minha força na sua fraqueza. Olha, nós precisamos deixar Deus, né, trazer a força dele para nós. Está passando algo difícil e tem muito tempo e você sabe que não tem solução. Se agarra com o Senhor, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te encher da sua graça, né? Essa graça que é essa força para você vencer, amém? Você vai conhecer o perfeito, fantástico poder da graça de Deus. Depois pode ter dito, né? Veja Paulo, quando você está fraco, quando você parar de depender de si mesmo, quando não tem mais para onde ir, a não ser para mim, então você vai receber minha fantástica força para te conduzir em meio a essa dificuldade, né? Você quer receber da graça de Deus? Então se entregue a Ele totalmente, né? Quantas pessoas, né, quer que você esteja enfrentando agora, né? Saiba que Deus vai te dar cada milésimo de força, sabedoria que você necessita para enfrentar isso. Ele vai te guiar, a sua graça te basta, você nunca vai faltar a graça dele na sua vida, porque Ele é infinito e Ele tem reservas infinitas, Ele vai te ajudar.
confie nele, né? Não desista, fica firme, né? E deixa que a habilidade de Deus em você, para que você possa suportar o sofrimento. Lembrando que Paulo passou por isso, né? Deus permite sofrimento para direcionar outros para Cristo. Olha, né? Quantas pessoas entenderam, passaram por certas dificuldades, é para ajudar outras pessoas, para conduzir outras pessoas ao Senhor, né? Paulo diz no versículo 10 que ele quer mesmo, né? Por amor de Cristo, ele diz: eu de boa vontade suportarei insultos, fraquezas, perseguições, angústia, tudo que é por Cristo, para que outros possam ver o poder de Deus habitando em mim e glorifiquem-me. Paulo viveu por amor de Cristo, ele viveu para Cristo, sua vida estava entranhada com o Filho de Deus. Então Paulo disse: se o meu sofrimento me aproxima de Cristo e revela o poder de Cristo, então eu sofrerei qualquer coisa por amor a Cristo e por causa de Cristo, né? Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Muitas vezes nós não entendemos, né? Ele confunde a nossa mente, né? A ciência fala uma coisa, Deus faz outra, né? Para nos confundir, mas é porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Como nós vimos no começo, Ele era, Ele sempre será, né? Então Deus, quando você olhava para Paulo, você via um fraco e comum, uma pessoa fraca e comum, mas quando Paulo falava sobre o Senhor Jesus Cristo, ele ficava claro que ele era um homem que gastava o tempo todo com Deus, o poder de Cristo habitava nele mesmo, né? E Paulo sofreu muito, mas ele nunca perdeu a sua fé, ao contrário, ele teve muitas experiências e se tornou mais forte, né? E ele experimentou o poder de Cristo que emanava dele, e esse poder atraía almas para Cristo. Então muitas vezes Deus nos permite, né? Deus nos permite passar por dificuldades para que possamos aprender, ser humilde, né? Buscá-lo, estar perto dele, ganhar outras vidas para o Senhor, né? Então assim, que Deus possa te abençoar. Se você estiver enfrentando algum problema hoje, né, se coloque como Paulo diz: Senhor, é para o teu nome ser glorificado, é porque o Senhor cresça em mim. A gente não canta aquela música, né, que eu diminui e o Senhor cresça em mim. Então deixa o Senhor crescer em você, que eu possa também deixar que Deus cresça em mim, que a graça dele me alcance, né, e que eu possa ser fortalecido todos os dias por ele. E que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, né? E que possamos pensar, né, naquela frase, né? Não esqueça dessa frase, que muitas vezes Deus usa alguém, Ele usa com poder e graça, né? Mas essa pessoa não foi uma pessoa qualquer, né? É duvidoso que Deus use alguém grandemente antes que ele o tenha ferido consideravelmente. Então, vale a pena ser usado por Deus, vale a pena as pessoas olharem para mim, para você dizer: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Que possamos viver assim. Fomos chamados a expressar a grandeza de Deus, a expressar a imagem dele. Nós não podemos perder isso. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, continue falando dos nossos corações. Deus, que nos ajude, Senhor, em meio às dificuldades, a aproximar do Senhor, a entender o propósito do Senhor, mas nunca se afastar do Senhor, que nós nunca venhamos afastar do Senhor, que nós nunca venhamos deixar, oh Deus, o seu aprendizado, mas que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo cada vida que me ouve agora, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja cada dia mais abençoada, no nome de Jesus, amém? Até domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus.